Orem pela igreja, viu? Às vezes a gente reclama muito da igreja e a gente ora pouco. A gente tem que orar mais. Porque como a Jenny falou, tem muito lugar que não se pode falar o nome de Jesus. E até que todo joelho se dobre, toda língua confesse. A gente tem muito trabalho pela frente. Hoje é um dia muito especial. Eu gosto do dia 11 de junho, porque há 7 anos atrás, no dia 11 de junho, eu começava um processo numa luta contra um câncer e foi a minha primeira quimioterapia. E eu lembro que era um dia bem frio, literalmente, né? E eu não tinha nada de respostas do que viria, mas eu lembro da presença de Deus naquele momento junto comigo. E há 1 ano atrás foi a minha ordenação pastoral. E 1 ano depois eu tô aqui com vocês, Caminho Santo. Deus é bom. Por isso que eu disse, eu tentei fugir, mas Deus queria assim. Então eu vou tentar dar o meu melhor. Tá bom? Estendam graça para mim. Eu preciso. E essa semana pensando, né? Estamos a 2 domingos do nosso workshop aqui na igreja. E eu já tinha uma palavra toda preparada, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu me organizo muito para trazer uma palavra. Mas aí no meio da semana eu estava orando e Deus falou comigo: essa palavra não é para dia 11 de junho. É para um outro dia. Eu preciso que você fale sobre batalha espiritual. E eu amo batalha espiritual. E tem uma coisa que eu não entendo na vida cristã. Espero que essa igreja não seja assim. Mas as pessoas têm medo de batalha espiritual. Só que eu queria trazer aqui um lembrete para nós hoje. Quando a gente aceita Jesus, nós entramos por uma batalha. E isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa muito boa. Porque Deus está nos convidando a trazer a luz onde há trevas. Onde o que era encoberto vem à luz para que a glória dele se manifeste através de nós. Então nós não podemos ter medo de batalha espiritual. Nós precisamos nos preparar e viver uma vida de santificação para que a gente tenha autoridade. Semana passada a gente ouviu sobre exousia, né? Aquele poder que Jesus trouxe lá da cruz, o poder que Adão deu para o diabo, Jesus traz de volta exousia. Então é desse lugar que a gente luta, esse lugar de autoridade. Mas a gente, nos dias de hoje, mesmo pós-cruz, nós continuamos constantemente dando lugar, dando exousia para o diabo, sabia? De muitas formas. A gente tem que lembrar que o objetivo do inferno é matar, roubar e destruir. Tem um versículo lá em João 10:10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E às vezes as pessoas falam assim: mas eu não preciso de um workshop de cura interior porque eu já aceitei Jesus. Mas a minha pergunta sempre é: e como é que anda a sua vida com Jesus? Porque a gente acha que o fato de que a gente só aceitou Jesus, ele é suficiente para fazer um passe de mágica na nossa vida e a gente nunca mais vai ter dificuldade. Só que a nossa vida é para a gente provar para o mundo que o caráter de Cristo é melhor do que o mundo. E às vezes, como cristãos, nós estamos vivendo de um jeito que o diabo olha e fala: eu não preciso nem incomodar isso aqui, porque ele está fazendo tudo direitinho. Quem concorda? E a gente já acha que, nossa, porque eu não roubo, porque eu não mato, eu sou um cristão direitinho. Mas às vezes, a gente mente. Mentirinhas bem pequenininhas, mas que para o inferno tem o mesmo potencial. Porque não existe mentirinha e mentirão quando a gente fala das coisas de Deus. Deus é um Deus de sim, sim, não, não. Então, quando a gente conta mentirinhas, nós estamos abrindo brecha, nós estamos dando exousia para o inferno. Tem 2 versões aqui de 1 Pedro 5:8 que eu queria ler, que fala assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês,
anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Uma outra versão que eu amo muito, porque eu amo a palavra sobriedade. E às vezes eu acho que falta um pouco de sobriedade, né? A gente fica muito encantado com as coisas, a gente acha que a vida cristã é uma magia, e a gente esquece que a gente está nessa batalha. E ele está dizendo, sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E a gente tem que entender que o diabo ele não está de brincadeira. E ele andou com Deus. Quantos aqui sabem que ele andava com Deus? Infelizmente, muitas vezes, mais do que muitos de nós. E é por isso que ele sabe o poder de Deus. E ele sabe o nosso poder quando estamos debaixo do amor de Deus. Nós somos muito perigosos para o inferno. Quando a gente anda na contramão do que ele faz. Eu queria que você abrisse junto comigo Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5. Aqui vem uma esperança para nós. E é onde a gente tem que firmar os nossos olhos. Diz assim: então um dos anciãos me disse, não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e seus 7 selos. Assim como o diabo está ao derredor, tentando nos tragar, os anciãos reconhecem que Jesus venceu. E ele abriu o livro da vida para nós. Ele abriu o caminho da vida para nós. E quando a gente fala de cura interior, libertação, tudo isso, a gente precisa se posicionar nesse lugar de vencer. Se você tem medo de ser liberto, tem alguma coisa muito errada com você. Você precisa rever os seus conceitos. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que a gente não olhe mais para o nosso passado e a gente não viva mais naquelas antigas práticas. E o tema da nossa mensagem é uma coisa que eu amo e que eu recomendo que você ore todos os dias. Por isso que a gente vai ler junto. A armadura de Deus. Da última vez foi uma bagunça a minha sugestão da gente ler cada um na sua versão, então hoje a gente tem aqui a minha versão para a gente ler. Temos. E a gente vai ler junto. 1, 2, 3 e... Estais, pois, firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau! Tem gente que acha essa passagem clichê. Eu acho a passagem uma das mais lindas da vida. Olha o que Deus preparou para nós. Ele já sabia como nos ajudar a viver uma vida de proteção num mundo caído como esse. E o primeiro ponto da nossa mensagem é o cinto da verdade, que tem a ver com o nosso apreço e compromisso pela verdade. Por isso que eu comecei falando, se a gente não ama a verdade, nós não seremos libertos. Porque o inimigo é o pai da mentira. Eu sempre falo isso para a Lara, desde que ela era bem pequenininha. Toda vez que ela vinha tentar me enrolar, contar uma coisa mais ou menos, dar um jeitinho de fazer eu acreditar naquela coisa dela, eu falava assim, Lara, lembra, o pai da mentira é o diabo. Toda vez que você conta uma mentira, você está fazendo uma parceria com ele. Toda vez que nós contamos meias verdades, nós estamos fazendo uma parceria que não é com Deus. Toda vez que nós abraçamos mentiras, nós estamos fazendo parceria com o inferno. Porque ele veio para matar, roubar, destruir, mas Deus veio para nos trazer vida e vida em abundância.
O Satanás, ele entra na nossa mente e ele distorce coisas para a gente acreditar em meias verdades, para a gente falar meias verdades. E hoje em dia a gente tem até gente querendo atualizar a Bíblia. Olha que loucura. Quem somos nós para mexermos na palavra de Deus? João 8, 31, 32 diz assim. E se você quer saber de onde eu tirei isso, se você for ler João 8, 44, você vai ver que lá está escrito que o Satanás é o pai da mentira. Em João 8, 31, 32 diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Você crê? Vocês creem? Então Jesus diz isso para nós que cremos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerei a verdade vos libertará. Não tem libertação sem verdade. Não importa a área da sua vida, pode ser uma coisa bem pequenininha ou uma coisa bem gigantesca, a mentira te afasta de Deus. Sabe, a Bíblia nos torna vitoriosos diante das batalhas. Eu não sei por que a gente não lê a Bíblia. Sabe, a gente espera que uma coisa mágica vá acontecer na nossa história, sendo que a gente não faz o básico. Um médico não se forma se ele não passa por todo o processo de se formar na faculdade e ler livros desse tamanho assim. Você iria num médico que não estudou? Você iria num advogado que não estudou? Você pediria para alguém construir sua casa sem ter se formado em engenharia? Eu não. Por que a gente quer ser crente se a gente não tem as armas de batalha? Melhor a gente continuar no mundo. A gente vai ter menos trabalho. Porque além de tudo, nós seremos cobrados por aquilo que nós sabemos. E quanto mais Deus te confiar, mais Ele vai te cobrar. E às vezes a gente pede uma vida de ministério, uma vida radical com Jesus, e a gente não faz o básico. Isso aqui é básico. Isso aqui a gente conversa ali com as crianças. Isso aqui não deveria ser conversa para adulto, maduro. Porque é o básico. Sem isso aqui, a batalha vai nos engolir. Essa que é a verdade. E sabe, para nós cristãos, isso aqui é a verdade absoluta. Sabe por quê? A minha opinião pouco importa. Você pode até pedir a minha opinião, porque eu sou uma pessoa legal. Mas ela pouco importa. É verdade. O seu amigo pode ter uma opinião super legal, porque ele é super legal, ele é seu amigo. Mas a opinião dele pouco importa. Se a opinião de quem você ama não está alinhada com a palavra, então não é uma boa ideia. Então, o primeiro ponto é o compromisso com a verdade. A verdade está aqui. Ponto final. O ponto número 2 é a couraça da justiça. Aqui é o encorajamento de Deus para nós dependermos da justiça dEle. E eu não sei você, mas eu amo fazer justiça. Ontem o meu cachorro foi atacado. E assim, foi muito triste. Porque um cachorro, metade dele, conseguiu tirar um tampão dele. E ele é grandão, meu cachorro. Tanto que na hora que eu olhei, eu falei assim, gente do céu, não pode ter sido o cachorro que fez isso. E na hora, assim, a minha vontade era de ir lá, falar com o dono. Meu, por que você soltou seu cachorro? Ele não tem condições. E aí eu comecei a lembrar da palavra de hoje, eu estava pregando para mim. E eu falei assim, a justiça vai... Porque eu tive um prejuízo emocional da minha filha, que estava na situação. Eu tive um prejuízo financeiro, porque eu tive que pagar a costura do cachorro. E eu ainda tive a minha paz, que foi levemente atacada. Desestabilizou lá em casa tudo. Mas eu comecei a lembrar que talvez essas coisas que aconteçam para nós, graças a Deus, ficou tudo bem, o cachorro está bem, a minha preocupação maior era a Lara, porque eu falei, se o cachorro mordesse ela, aí sim ia ser um problemão. Mas às vezes a gente é lembrado nesses ataques, para onde a gente está indo. Sabe, às vezes a gente fica tão apegado, meu Deus, eu estou sendo atacado. Meu amigo, se você está nesse barco chamado evangelho, chamado cristianismo, não é exclusividade tua, não. Estamos totalmente, absolutamente sendo vigiados pelo inimigo. Ele está ao derredor, esperando a que ele possa tragar.
Será que na hora da nossa dificuldade a gente é capaz de perceber que tem uma movimentação aqui que não é de Deus e eu preciso me posicionar na batalha? Lembrando o que é que Deus espera de mim quando a adversidade vem. Porque ela vai vir. Sabe, a couraça da justiça é como se fosse a nossa segunda pele. E uma vez eu estava lendo num livro, eu achei muito legal, quando ele estava falando da couraça da justiça. Porque ele trouxe essa conotação de segunda pele, ele falou assim, os pecadinhos da nossa vida, lembrando que não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Essas coisinhas que a gente deixa acontecer são como se o nosso colete à prova de bala, ele tivesse vários furos, pequenos furos. Como se fosse quando o jeans começa a ficar meio velho, ele fica meio desgastado. E aquilo vai virando uma brecha ao ponto de quando a seta inflamada vem, ela entra fácil, porque já tem uma ruptura ali. Não tem uma proteção completa. Tem ali um desgaste. Sabe, a nossa vida mais ou menos com Deus, ela é como se fosse um desgaste no nosso colete à prova de balas. Alguma coisa vai entrar fácil ali. E às vezes a gente acha, mas será que é um tiro, vou estar na rua, vou tomar um tiro? Não. Às vezes é uma mentirinha que alguém fala. Às vezes é alguma confusão que você tem. Às vezes é algum posicionamento que te falta. Isso vai gerando coisas dentro de nós e a gente precisa lidar, porque o nome disso é caráter. Às vezes a gente fica, o diabo está me atacando. E o que você está fazendo com isso? Porque às vezes a gente está vendo o diabo atacando e a gente está entrando no flow dele. Quando a gente vê, a gente está tipo melhores amigos. Não é verdade? A gente precisa entender que parte do nosso processo de cura interior é tratar o nosso caráter. Quantos aqui são difíceis? Verdade. Quem não levantou a mão tá mentindo, hein? Gente, todos nós somos difíceis. Você talvez não se ache, porque você se ama muito. E talvez isso faça você uma pessoa muito difícil. Porque você se ama tanto que você não consegue perceber que você tem coisas que você precisa melhorar. Então todos nós estamos nessa, inclusive eu principalmente. Se você nunca fez o seu teste de personalidade, não que a tua personalidade te defina, mas te ajuda a ter uma ideia, viu? Ajuda a fazer aí uma porção de reflexões. E eu sou colérica. Não pareço, tenho cara de anjinho talvez, mas eu sou colérica. Os fleumáticos lá de casa sofrem. Temos 2. E a gente precisa melhorar, sabe por quê? Porque a gente é chato às vezes. Uma vez eu estava conversando com uma moça e ela veio cheia de problemas, que não eram muito problemas, eram mais coisas dela. E ela falou, e na minha cabeça ela assim, essa menina é um potencial, olha como ela é legal, tipo, ela é um gênio, ela aprende a falar inglês sozinha, espanhol, já viajou, não sei o que, missionária. E ela parou de falar, e eu falei assim, você é chata. Aí ela, eu falei, eu te amo tanto que eu preciso te falar, você é chata. E sabe, não é num lugar de ofensa, é num lugar de tanto amor que você não quer ver aquela pessoa chata. Porque às vezes as pessoas não querem Jesus porque nós somos chatos. E a gente acha que a pessoa tem que se encaixar no nosso mundo, mas o mundo que a pessoa tem que se encaixar é esse aqui. Apresenta a Bíblia para alguém, discipula alguém de acordo com a palavra, você vai ver. Sabe, a gente quer mudar as pessoas, a gente quer definir como vai ser, a gente quer colocar rótulos em coisas que não tem, porque Deus nos fez únicos. A única coisa que vai nos unir verdadeiramente é Jesus. Sabe, a gente não precisa comer churrasco junto, mas o nosso ponto de equilíbrio tem que ser Jesus. Porque a gente não gosta de todo mundo aqui dentro desse salão. E não que a gente vai falar mal ou que a gente vai odiar, mas nós não precisamos comer churrasco com todo mundo aqui, sabia? Isso não faz de nós uma família. O que faz de nós uma família é se todos estamos olhando para o centro, que é Jesus. E a gente encoraja uns aos outros. E a gente leva as pessoas para mais perto de Jesus.
E a gente traz à memória aquilo que traz esperança. Porque nós amamos o corpo de Cristo. O churrasco pode acontecer, mas se não acontecer, se liberta disso. O crente está muito clubista. Ai, você não é meu amigo, você não me chamou para tomar café. É sério. Preciso falar disso. É muito chato, a vida não gira em torno de nós. Você não pode tirar uma foto, você não pode postar, você não pode ter um amigo, você não pode gostar de ninguém mais. Por quê? Porque você tem que estar ali naquele quadradinho. Ai, não me chamou para o café. Tá bom, vai procurar a tua turma. Olha esse salão, um monte de gente aqui. Deve ter alguém que quer tomar café com você. Sabe, a gente fica muito escolhendo. Ai, tem que ser fulano, tem que ser ciclano. Ai, não gostei desse louvor. Ai, não cantou bem. Ai, não prega bem. Você está fazendo o quê aqui? É sério. Igreja é lugar de gente séria. A gente precisa parar com isso, dessas briguinhas de parquinho, e trazer para dentro da igreja Jesus. As pessoas não precisam de mais um café. Elas precisam de um encontro sobrenatural que vai mudar a vida das pessoas. Hoje eu estou esquentada, né? Hoje eu estou colérica. Abra aí comigo, por favor. 1 Coríntios 1:30. Quem abriu, diga amém. Bastante gente. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Sabe, aqui está dizendo que Jesus foi feito por Deus, sabedoria e justiça. Sabedoria, quando você não tem, você pede. Está na Bíblia, lá em Tiago. E também fala que ele é a nossa justiça, ou seja, ele é o nosso advogado. Quantos gostam daquela música, que ele é o nosso advogado? Só os crentes raiz, né? Minha irmã que me apresenta essas músicas, a Nina, ela tem a playlist total. Playlist raiz está com a Nina, quem quiser pede para ela depois. E depois em Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente não resistir, ele não vai fugir. É muito claro isso. Deus deu as armas para que a gente se sujeite a Ele. O que a palavra sujeitar significa? Tornar-se dependente ou obediente. Nós queremos um Deus de milagres, mas nós não queremos o Deus que pede para a gente carregar a nossa cruz todos os dias. Sabe, a gente quer um Deus à la carte, aquele Deus que a gente vai lá no menu celestial e fica, isso não. Isso pode. Metade desse versículo. Esse aqui não. Gente... não dá. É esse tipo de igreja que às vezes pode até lotar, mas que não vai transformar ninguém. A gente precisa buscar pela transformação de Jesus, não pelo oba-oba. Você quer oba-oba? Vai numa festa. Aqui é lugar da gente reverenciar, sujeitar-vos a Deus. Buscar a Deus de todo o coração. E às vezes a coisa que eu mais penso é, será que o que está faltando na gente é esse temor que faz a gente se sujeitar, que é depender, é obedecer, custe o que custar. A gente quer uma Disneylândia cristã, não existe isso. Mas sabe, existe a Nova Jerusalém esperando por nós. Mas eu não posso garantir que a gente vai entrar só porque a gente está reunido aqui. Porque a prestação de contas, ela é real e ela vai acontecer. A gente querendo ou não. A gente gostando ou não. Mas Deus, ele é tão bom que ele deixa tudo perfeitinho para a gente poder olhar para a história de Jesus, se inspirar, o nosso modelo, e falar, eu posso. Eu não sou perfeito. Mas aqui, Jesus trouxe a santificação. A gente se santifica todos os dias. Não é só quando a gente aceita Jesus. Nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos santificados. É um processo. Estamos indo de glória em glória.
Sabe, Satanás não suporta os nossos hinos de fé. Então canta. Tá difícil? Canta. Não tem aquele outro também? Tá chorando louve. É isso aí. Às vezes a gente tira barato dessas músicas, mas elas têm uma mensagem muito importante. Sabe? É sério. Ele não pode com a nossa oração. Então ora. Ai, tá muito difícil, tô conseguindo orar. Gente, oração é uma conversa. Ora sem vontade. Deus está te ouvindo. Porque Ele está orando no teu coração. Agora, Ele não é um guru que fica fazendo mágica pra gente. Não. Ele é um Deus de intimidade, um Deus de perto. Vai atrás desse Deus. Para de ficar achando que Ele já fez tudo por nós. O que mais que a gente quer? Ele já fez tudo. Sabe? Jamais o Satanás vai poder derrotar Jesus. Então clama pelo sangue dele. O sangue dele não ficou derramado lá na cruz. Hoje nós podemos chamar pelo sangue de Jesus. Passar ele nas nossas casas, no nosso trabalho, orar no nosso computador. Sabe, declarar até naquela pessoa que é estranha no trabalho. Clama pelo sangue de Jesus. Sabe, se você vê um demônio, não fica com medo não. Chama pelo sangue de Jesus. Você não pode nada, mas o sangue de Jesus pode. Ele vai fazer. Sabe, ele jamais vai poder atingir a verdade. O que a gente tem que fazer? Mergulhar na palavra. É ignorância da nossa parte ter um banquete aqui e ficar esperando tapinha nas costas de alguém. Ah, eu quero uma palavra profética. Deus não está falando. Deus não está falando ou você não está ouvindo? Deus está falando muitas coisas aqui. Em um ano, Deus pode mudar a tua vida se você fizer um plano de leitura fiel. Porque o que tem de palavra profética aqui não é brincadeira. A Diane não falou nada demais agora nessa oração que ela fez por mim. Ela simplesmente falou a palavra. É tudo demais. É tudo que a gente precisa. A gente não precisa de nenhum enfeite. De nenhum tapinha nas costas. A gente só precisa disso aqui. Caminho Santo só precisa disso aqui. Sabe, o diabo ele nunca vai poder suprimir a nossa alegria. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Ele é a nossa força. Então se alegre. Ah, mas não tem um motivo. Você tem sim. Você não acordou hoje? Você tem motivo. Enquanto você não morrer, ainda tem tempo. E Ele nunca vai poder desviar a graça de Deus das nossas vidas. Então use a sua fé. A sua fé serve para isso. E ela não precisa nem ser muita, né? O tamanho de um grãozinho de mostarda é suficiente. O terceiro ponto que Deus nos dá aqui é o calçado do Evangelho da Paz. Que significa a base sólida, os pés firmados. Sabe, o mesmo Deus que nos chama para a batalha é o Deus que está trabalhando por nós. E o Evangelho da Paz, ele acalma o nosso coração, porque Cristo é a nossa paz. Lá em Efésios 2, 14a, eu vou ler para vocês, porque é só um trechinho, diz assim: porquanto Ele é a nossa paz. Sabe, quando a gente tem falta de paz, a gente tem que clamar por Jesus. Ele é a nossa paz. Sabe, ninguém dá paz como Ele dá. Jesus era aquele que conseguia dormir no meio da tempestade, ainda acordar. Tipo assim, gente, pra que tanto exagero, não é mesmo? Sabe, esse mesmo Jesus que está no nosso barquinho hoje. Ele dá uma ordem, uma palavra, e tudo cessa. Basta uma palavra de Jesus e tudo melhora. A sola do nosso sapato, quem tem uma sola no sapato? É bom, né, ter uma sola no sapato? Isso aqui protege os nossos pés. A paz do Evangelho protege a nossa alma. Sabe, a gente precisa recorrer ao único que nos conhece, lá no profundo, no íntimo, que não nos julga, mas que nos ama e nos dá essa paz. A gente pode fazer o que a gente quiser na vida, conquistar o universo. Sem Jesus, a gente continua vazio. Você pode ter dinheiro para comprar um biscoito recheado no mercado. Com Jesus, você é a pessoa mais feliz do mundo. Porque não está condicionado no que a gente tem, mas em quem Ele é. Sabe, quando a gente entende que Jesus é a nossa paz, a nossa base fica sólida. Porque a gente aprende a respeitar as temporadas da nossa vida. A gente para de querer manipular Deus e fazer justiça conforme a nossa vontade.
Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Ou seja, não tem a ver com o que a gente racionaliza. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos, ou a vossa mente em algumas traduções, em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela guarda o nosso coração e a nossa mente e leva cativa ao Senhor. O ponto número 4 é o escudo da fé. Significa a nossa convicção em quem Deus é na nossa vida. Sabe, a nossa fé é aquela que desvia os dardos. Lembra que a gente falou dos dardos, do nosso colete, se tiver um buraquinho? É o nosso escudo. É aquilo que nos protege, porque sem fé a gente fica vulnerável. Sem fé a gente acha que é na nossa força. Sem fé a gente acha que tem a ver com a gente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo. A nossa fé. Está lá em 1 João 5,4. A nossa fé é um triunfo que Deus nos dá. Isso faz de nós o quê? Vencedores. Triunfamos. Em fé. Porque se fosse pelas nossas habilidades, talvez a gente já teria feito mais bagunça. Olha o que Adão e Eva fizeram com as suas habilidades. Estamos aqui tendo essa conversa. Sabe, mas quando a gente se apega na fé que vem do alto, aquela fé que não tem a ver com o que a gente não está entendendo nada, mas a gente acredita tanto, a gente conhece esse Deus tão de perto que a gente fala, nossa, não nos abalaremos. Abre comigo Salmos 18:30. Salmos 18:30 tem uma mensagem muito importante para nós. Diz assim: esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Sabe, a gente busca abrigo em tantos lugares. E a palavra está dizendo que Deus é o nosso escudo, Ele é o nosso abrigo. Sabe, na Bíblia diz que à sombra do Onipotente nós encontraremos descanso. Nada que o seu cartão de crédito puder comprar vai te dar descanso, como a palavra de Deus. Sabe, a gente precisa trocar a visão que a gente tem do cristianismo. O pastor Sérgio estava compartilhando comigo, né, sobre as igrejas que ele visitou. Ele está indo pelas 7 igrejas lá de Apocalipse. E ele falou uma coisa muito interessante. Tem igreja aqui que praticamente só tem um pilar. Porque o terremoto veio, destruiu, acabou com tudo. Sabe, esse prédio pode cair um dia. Mas o que a gente está construindo aqui é eterno. E é nisso que a gente tem que se preocupar. Sabe, é para isso que a gente tem que olhar. Igreja não é para você satisfazer os seus traumas, porque eu não me dei bem na vida, porque eu não sou bem sucedido e agora eu vou para a igreja tentar um cargo. Gente, isso é loucura. Igreja é um lugar sério, são vidas. Cada um de vocês aqui é uma joia preciosa para Deus. E se você não se posiciona nesse lugar, você muito facilmente vai ser manipulado. E a gente precisa começar a ser um pouco mais esperto, porque depois é fácil a gente falar, me machucaram na igreja. Às vezes você deixou. A gente dá tanto poder para o homem que a gente esquece de que Deus é o nosso escudo e Ele basta. Isso não significa que não vamos honrar, isso não significa que não vamos amar, isso não significa que não vamos nos submeter, mas isso significa que o nosso elo é o amor perfeito. Quem é o amor perfeito? É Jesus. Sabe, a gente tem que lembrar se Jesus é de fato um abrigo para nós. Se o Senhor é um abrigo para nós, a gente confia plenamente nele, ou só quando está tudo bem. E às vezes nem assim, né? Porque quando está tudo bem a gente pode esquecer quem é Deus na nossa vida. Agora eu queria trazer para vocês uma visão de cada um de nós colocando o nosso escudo da fé juntos. Imagina uma batalha, imagina aquele filme de guerra que você assistiu, mesmo contra a sua vontade. Em algum momento você assistiu algum filme de guerra. Eu imagino. Imagina vários escudos juntos, formando um paredão. A gente precisa fazer isso dentro da igreja.
Às vezes a gente também está só com o nosso escudo tentando se proteger. E Deus quer que nós sejamos o corpo que se protege. Então, fulano, você está passando aqui? Eu te protejo. Junta seu escudo com o meu. Fulano, junta seu escudo com o meu. Ciclano, junta seu escudo aqui. E a gente vai ter um corpo sarado, porque já não tem mais a ver com a gente. Tem a ver com a restauração do corpo de Cristo. Deus vai voltar para uma igreja. Jesus vai voltar para uma igreja muito mais bonita do que ela está hoje. Sabe? E às vezes a gente fica nessa ilusão de só porque tem placa de igreja, é considerada igreja. A gente precisa aprender o que a Bíblia fala da igreja. Será que a gente está construindo uma igreja que parece a igreja da Bíblia ou que parece o nosso clube social? Isso é importante. Porque aí a primeira coisa que eu fizer para você, você vai virar as costas, ainda vai sair falando mal de mim. E aí que acabou toda aquela emoção que você sentia no louvor aqui. O cristianismo não é uma emoção. Ele é uma decisão. A gente crê na nossa mente, confessa com a nossa boca. É um compromisso. Não podemos ser uma geração que não tem compromisso. Porque isso está acontecendo no mundo lá fora. Eu enjoo de você, eu vou embora. Eu enjoo de você, eu me separo. Eu enjoo de você, a gente não é mais amigo. Não, o corpo de Cristo precisa de vida. Sabe, a fé é uma resposta resistente e relevante. O diabo nunca vai poder roubar a nossa fé. Seu carro pode quebrar, sua despensa pode ficar vazia, seus amigos podem ir embora. Mas a nossa fé faz a gente permanecer. E seremos aprovados por Deus. O quinto ponto é o capacete da fé. Ou o capacete da salvação, oh meu Deus. Que tem a ver com a renovação da nossa mente. Sabia que hoje o diabo trabalha muito mais na mente das pessoas do que no próprio manifestação, aquela coisa toda? Sabe, a nossa mente, ela tá tão cauterizada, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta mídia social, tem tantas vozes, né? Meu Deus do céu, é um bombardeio de coisas. E o diabo, ele é esperto, ele usa estratégias. Por isso que a gente não pode dar autoridade. Lembra, ele sabe do nosso potencial. A gente precisa saber também. Sabe, a mente é um lugar de mais batalha hoje em dia. Você conversa com gente, a mente é um monte de sofisma, é fortaleza, é mentira, é um monte de coisa que não dá certo. Só que lá em 2 Coríntios 10, abre comigo, por favor, de 3 a 5. Se dependesse de mim, vocês só iam ler a Bíblia. Tem um monte de versículo aqui, meu Deus. Quem achou diz amém. Segunda. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, todos os nossos pensamentos da carne submetidos a Cristo. É esse poder que Deus nos dá. Sabe, tem uma coisa que eu faço muito lá em casa. Faço comigo, né? E ensino César e Lara, porque eles são bem parecidos assim, no jeito deles. E às vezes eles estão assim, com algumas coisas que eu falo assim, dá ordem para o corpo. Dá ordem para sua mente. Não, a gente vai cancelar esse tipo de pensamento. Eu não aceito. Sabe por quê? Porque foi essa autoridade que Deus nos deu. Quando eu peguei esse cachorro que foi atacado ontem, é um golden, gente. E assim, goldens filhotes podem ser um teste na sua vida. E a descendência dele não era muito confiável. Eu conheci os irmãos dele. Na verdade, a ascendência. A descendência, não sei. Mas a ascendência dele era bem complexa. E quando a Lara ganhou o golden, sem a nossa autorização, eu falei assim, não. Aí a primeira ideia foi levar ele para a chácara da minha sogra, que era em Vinhedo. E aí a gente pegou o cachorro, minha sogra pegou Covid, foi internada. E eu falei assim, César, se a sua mãe sobreviver, ela não vai ter energia para um golden. Melhor a gente ter uma estratégia.
E eu tinha acabado de reformar a minha varanda. Era o meu sonho reformar a minha varanda, que ia ser o meu cantinho com Deus. E foi nesse momento que o Simba veio. E aí eu lembro que eu falei assim, bom, duas coisas, Deus. Uma, eles vão assistir Marley e eu. Porque a mensagem era para César e Lara. Haja o que houver, sentiremos saudades. Ok? Então pensa na morte já. O cachorro acabou de nascer, já pensa na morte dele. Vai ser dolorido. Tá bom. Ai, meu Deus. Aí o cachorro veio pra minha casa. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu peguei o meu óleo e eu falei, Lara, vem aqui. Fica aí na intercessão. Aí ela, pra quê? Aí eu, vamos embatomar esse cachorro de óleo. Aí ela, mamãe, não. Eu, Lara, só interceda, por favor. E eu embatumei aquele cachorro e eu orei e eu falava assim pra ele, quem manda aqui sou eu. Você é criatura de Deus, você se submete a mim. Eu sou mais importante que você. E ela era assim. Só que pela fé, o cachorro parece gente. Eu fui outro dia na casa de uma amiga e o cachorrinho dela, que é 1/3 do Simba, talvez a cabeça do Simba, destruiu a porta dela. E eu até perguntei, foi ele que fez isso? Porque eu não conseguia acreditar. O Simba, o máximo que ele fez foi comer meias. Mas eu perdoei, porque ele não destruiu minha casa. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida, ela é uma coisa assim, acaso. Não, temos autoridade. Dá ordem para sua mente. Sabe, pede para Deus colocar esse capacete da fé e começa a pensar os pensamentos do alto. Ah, tô com tristeza, traz alegria. Davi falava, ei minha alma, lembra dos feitos do Senhor. A gente precisa dar ordem para o nosso corpo. E a neurociência já comprovou isso, tá? Então, o que acontece? A neurociência está descobrindo a Bíblia. Não tem nada novo debaixo do céu. Quando você dá ordem para a sua mente, ela começa a pensar de forma diferente. Para de cultivar pensamentos que te levam para longe de Deus. Sabe? E ainda por cima nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, de 14 a 16, diz assim, as pessoas que não têm espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Por isso que às vezes a gente precisa falar coisas sinceras, não de um lugar de ofensa, mas no lugar de, ei, acorda, desperta tu que dormes. Não podemos fazer igreja de qualquer jeito. Sabe, nós temos que entender que a verdade que vem do Espírito precisa mexer alguma coisa dentro de nós. Pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual, quantos aqui são espirituais? Espero que todos. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Olha que privilégio, Deus nos deu a mente de Cristo. Então a gente precisa preencher a nossa mente com verdades bíblicas e buscar a moral e o caráter dele. Sabe, a gente tem que parar de querer só os milagres. Precisamos do caráter. Porque é o caráter de Cristo que vai fazer a gente dar fruto. Não é a nossa opinião. Não é o tanto que a igreja está cheia. Não é se o louvor foi bom. Se você está achando o louvor ruim, ora para o louvor ser bom da próxima vez. Mas talvez você não esteja achando bom porque talvez você está fora de órbita. Sabe, existe um movimento espiritual que acontece que só aqueles que estão focados no Espírito vão conseguir sentir. A gente não vem aqui para dar... Aqui não é a Renner. Que lá no fim a gente... como que fosse o atendimento? Vermelho, amarelo, verde... Daqui a pouco a igreja vai virar isso, sabia? É tanta gente... não agradou fulano, mas agradou ciclano. Ciclano... Gente, Deus está aqui. E eu espero que você sinta Ele. Porque Ele vai vir como um terremoto, mas Ele também vai vir como uma brisa leve. Será que a gente está sensível para perceber que Ele está aqui? Sabe, não é a minha eloquência, não é o tanto que eu sei de Bíblia, não é a minha ordenação pastoral, é o tanto que Jesus é vivo dentro de você. Porque se alguém passar um café aqui agora, você vai sentir o cheiro, não é verdade? Se Jesus passar aqui, a gente tem que reconhecer o cheiro. Independente do que está acontecendo. Independente do meu estado emocional. Independente se eu gosto da banda, da música, do louvor, do pregador. Independente.
Sabe por quê? Se ele não estiver aqui, a gente pode fazer a maior coisa linda do mundo. Pode ter um LED aqui, 2 andares, milhões de pessoas. Não vale de nada isso. O 6º ponto é a espada do Espírito. Porque a palavra de Deus é imbatível. E lá em Efésios 6, que a gente leu junto no começo, a palavra grega para espada é machaira, que quer dizer uma adaga. Não sei se você conhece uma adaga, mas é tipo uma espadinha. É pequena. Porque é uma arma para você usar corpo a corpo. A espada você faz uma luta, sei lá. Não sei conduzir uma espada. Só essa aqui. Essa eu sei. Mas a adaga é uma coisa menorzinha. Por quê? Porque é pra gente ficar perto do nosso orientador, que é a palavra, né? É o Senhor através da palavra. E tem uma coisa interessante sobre a espada. Quanto mais você usa uma espada, mais ela fica ruim, sabia? Só que a palavra de Deus, quanto mais você usa, mais afiada ela fica. Em Hebreus 4:12, abre aí comigo pra gente ler junto. Quem achou diz amém? Muito bom. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Tem coisa que é da alma, tem coisa que é do espírito. Nem tudo é espírito, viu? Tem muita coisa que se você não resolver na sua alma, você vai ter problemas. É por isso que a gente precisa entender aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja. A nossa alma são os nossos pensamentos, os nossos desejos, são as nossas emoções. A gente invalida isso muitas vezes. Sabe, a palavra é capaz de dividir juntas e medulas e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. A Deus a gente não engana. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Sabe, foi assim que Jesus venceu lindamente as 3 tentações no deserto. Nós passaremos por desertos na vida. É assim que a gente vai vencer as nossas batalhas. Sabe, Romanos 13:14 diz assim: ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Nós somos novas criaturas, precisamos pensar nas coisas do alto. A armadura de Deus só vai ser útil para nós se a gente usar, concorda? Você pode ter uma capa de chuva e tá chovendo. Se você deixar no guarda-roupa, você vai se proteger da chuva? Claro que não. Sabe, a armadura de Deus é pra gente usar. A gente às vezes quer que Deus venha vestir a nossa roupinha como bebezinho, né? Ai, põe na cabeça. Não, gente, isso não vai acontecer. Nós precisamos pegar todo dia e declarar a armadura de Deus e se posicionar como guerreiro de Deus. Sabe, Ele já fez tudo que Ele podia fazer por nós. E Ele está disponível para andar do nosso lado e mora no nosso coração. O que mais que a gente quer? Sabe, a gente precisa de uma vida de temor e santificação. Falta temor às vezes. O temor de Deus, o princípio da sabedoria. A gente precisa ter temor e lembrar que de Deus não se zomba. Sabe, o mundo espiritual é uma coisa séria. A gente precisa parar de ter medo e se posicionar de uma forma que a gente vai resistir e o diabo vai fugir de nós. É bate e retirada. Aqui não tem espaço para você. A gente fica dialogando com o inferno de vez em quando. Não. Vai embora daqui, você já perdeu. Não quero papo. Temos que ser radicais. Sabe, se a gente escolher o lado que vence, a gente vai escolher Jesus, porque Ele já venceu. Não tem mais opção. Ele já é um vencedor. Sabe, se a gente parar para pensar no ponto 1, 2, 3, 4, 5, tudo vai nos levar para Jesus. Sabe, a armadura é o próprio Jesus. Para pensar, Ele é a verdade. Ele é a justiça. Ele é a paz.
Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos deu a sua mente e a cruz é a própria poesia de amor para nós. E as escrituras são sobre ele. Sabe, o futuro da igreja é sobre Jesus. Por isso que eu volto a repetir, o que tem que nos unir não é o tanto que a gente tem afinidade. É o tanto que a gente ama Jesus. E isso vai fazer com que as nossas batalhas sejam vencidas de um lugar de vitória. Sabe, o diabo ele quer fazer, mas Jesus já fez muito mais. Ele só vai ter autoridade quando a gente der. Sabe, se está difícil na sua casa, você precisa acessar a armadura de Deus no teu casamento, na educação dos teus filhos, nos seus negócios, no seu trabalho, com seus chefes. Sabe, Deus ele tem algo muito especial para nós. Mas esse lugar de batalha, ele é real. E a gente precisa saber guerrear de um lugar de vitória. Sabe por quê? Fica de pé junto comigo que a gente vai declarar algumas coisas aqui. Romanos 8, 37. Tem uma chave muito importante para as nossas vidas. Repita comigo com fé. Contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha os teus olhos agora e começa a lembrar de todos os lugares que Jesus precisa ser o centro na sua vida. Sabe, eu sinto que essa é uma tarde que o Senhor quer que nós saímos daqui como vitoriosos. Sabe, Jesus nos faz vencedores. Nele nós já temos acesso a esse lugar de vitória. Começa a trazer agora à sua mente tudo aquilo que precisa de restauração. Tudo aquilo que precisa de uma renovação na sua mente. Começa a pedir para Jesus ser o centro dos seus sentimentos. Senhor, nós te agradecemos. Porque nada pode nos separar do teu amor. Te agradecemos porque não tem nenhuma circunstância que possa nos afastar do teu amor. Senhor, eu quero declarar agora criatividade nas batalhas espirituais que a Igreja Caminho Santo tem enfrentado. Eu quero declarar ousadia agora, para que cada um de nós saiamos daqui com essa posição de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai, eu quero declarar aqui agora sobre as mentes, leva cativo todo pensamento que não pertence ao Senhor, todo complexo de inferioridade, tudo aquilo que nos diminui, tudo aquilo que fala que nós não vamos conseguir, que nós somos fracos. Deus, eu quero declarar sobre essa igreja o renovo do céu. Eu declaro sobre os casamentos nesse salão, Pai, novidade de vida, portas abertas, Senhor, portas abertas em todas as áreas. Pai, guarda as famílias de Caminho Santo, Senhor, os relacionamentos de pais e filhos. Começa a clamar agora pelas famílias dessa igreja. Com a tua boca, começa a declarar que as famílias dessa igreja serão famílias benditas do Senhor.
declaramos sobre as nossas crianças proteção. Proteção sobre essas crianças, Deus. Que sejam realmente como flechas, que vão mais longe. Senhor, eu declaro vitória na área do trabalho também. Todos aqueles que estão cansados, fadigados. Eu quero declarar portas abertas. Lugar de vitória no nosso trabalho. Nós não seremos movidos pelas oportunidades, mas seremos movidos pela Tua palavra. Aquilo que o Senhor direcionar nas nossas vidas, aquilo que o Senhor ordenar para nós. Eu quero declarar ousadia para você, criatividade para novos negócios, criatividade para tirar sonhos do papel. Aqueles que tiveram seus ministérios tocados, você que está perdendo a esperança naquilo que Deus te chamou para fazer como ministério, eu quero chamar agora de volta aquilo que foi roubado, restituído na sua vida, em nome de Jesus. Deus, toda dificuldade de submissão, nós cancelamos agora aqui e nós nos posicionamos de um lugar onde os nossos olhos estão fitos em Ti. E nós declaramos que as igrejas de Jundiaí serão igrejas saradas. Senhor, usa Caminho Santo para levar luz pelas igrejas, Senhor. Luz na vida dos pastores. Nós não vamos mais falar mal da igreja. Nós vamos orar pela igreja. Nós vamos declarar que ministros sérios vão levantar e vão mudar a história da nossa nação. Senhor, eu declaro também por todos aqueles tentantes, aqueles que estão tentando ter filhos e que têm a mente cauterizada, a mentira de que você não pode. Eu declaro em nome de Jesus, essa igreja será uma igreja frutífera. Filhos e filhos virão. Eu declaro agora uma nova unção profética sobre essa igreja. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. E se você quer receber uma nova porção, faz como recebendo com as suas mãos. Eu sinto que Deus quer depositar sobre nós essa noite uma nova unção profética. Senhor, dá para nós um novo nível, para que a gente possa perceber as movimentações à nossa volta e para que a gente não tenha medo, mas para que a gente tenha segurança na nossa vitória, para que a gente tenha segurança naquilo que o Senhor nos chamou. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja ousada. O Senhor está liberando dons agora aqui nessa hora. Dom de sabedoria, discernimento dos espíritos. Dons de curar. Batismo no Espírito Santo. Falar em línguas.
poder sobre as terras vencerá. Não há outro nome igual. Tu estás e para sempre regnará. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as terras vencerá. Não há outro nome igual. Tu estás para sempre regnará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Quantos aqui se sentem mais vitoriosos? A gente tem que lembrar que essa canção é uma verdade. As trevas estremecem com o nome de Jesus. A gente precisa acessar esse nome. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Canta com todo o seu coração, toda a sua fé, todo o seu entendimento. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, o teu poder sobre as trevas
luto minhas guerras. Assim que eu 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 luto minhas guerras. Parece estou cercado, sou matado por ti. Parece que estou cercado, sou matado por ti. Jesus, parece que estou cercado, sou matado por ti. E assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas Uau! Quantos estão mais leves? Gente, libertação não tem a ver só com possessão demoníaca. Libertação é sermos o que somos diante de Deus. E é isso que Ele quer que nós sejamos. Amém? Ora junto comigo. Senhor Deus, muito obrigada por ser tão bom, por ser um bom Pai, por deixar o meu passado de lado e me dar um futuro cheio de alegria e vida em abundância, desculpa. Eu te amo, Jesus. Solta um beijo para ele. Deus te abençoe. Até semana que vem. E que seja uma semana cheia de vitória e cheia de posicionamento. Amém? Beijo grande da minha parte. Eu falo.